Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido por Missa Dark Letter 66. Vou-vos já aqui entregar o podcast desta semana, hoje, segunda-feira, já que é tipo a minha sexta-feira, porque esta semana irei folgar terça e quarta e tal, e então para poder descansar durante as folgas, irei então aqui já fazer a situação do podcast. E também porque ainda estou sozinho em casa. Acho que o pessoal que vive aqui comigo só chega no final do mês, por isso devem chegar muito provavelmente este fim de semana e tal. Portanto, vou aproveitar então os dias que me restam aqui de privacidade, silêncio e sossego para então fazer aqui o podcast que já alguns de vocês já estavam a perguntar, que seria o podcast da DC Fandom. A DC Fandom foi um evento virtual que aconteceu ao longo do dia de sábado. Cá em Portugal foram registadas as horas entre as 18 da tarde até às 3 da manhã do dia seguinte, do domingo. Tive a maior parte do dia a sair com um casal amigo aqui pelo Porto. Portanto, não tive 6, 7 horas colados a um telemóvel ou a um computador. Até porque nem tinha pachorra, to be honest. Uma coisa é quando estás 40 minutos a ver um PlayStation Access Event, outra coisa é estar 6 a 7 horas. E acima de tudo, ninguém morre. Eu iria ver os anúncios e os trailers anyways. É para isso que servem os mídia nestes aspectos. Bons para anunciar, péssimos muitas das vezes para criticar ou informar. E por causa disso, vou-vos então aqui entregar a sequência. Vou dividir este podcast essencialmente por 4 vertentes de anúncio: cómics, filmes / séries, jogos, ou se calhar vou deixar então estar dividido por estas 4, vou dividir as séries e os filmes. Portanto, vamos então começar com o anúncio mais pequeno, que foram cómics. A AT&T, que é o que tem os direitos de distribuição juntamente com a HBO Max e a Warner Brothers, já revelaram que vários títulos dos cómics da DC irão ser cortados. Black Label irá permanecer-se basicamente intacta, com alguns títulos ainda por serem lançados no final deste ano. However, os títulos de cómics que estariam a ser produzidos, a maioria, ou foram obrigados a terminarem ou serão de momento cancelados. Não é nada de novo, no entanto, a AT&T, sendo uma máquina de gerir dinheiro, apenas vê o capitalismo à frente, não está a gostar muito do caminho de tédio que muitos dos títulos de cómics têm tido ao longo do tempo, seja por questões de politicamente correto, abertura a minorias, por assim dizer, ou até mesmo a questão de histórias convultas, sem nexo, ou repetidas mas com um touch moderno. It's about to happen, visto que estes personagens têm mais de 80 anos, muitos deles, mas o mercado está simplesmente saturado, não há cotas de mínimo de compra já há anos, seja por DC e em especial a Marvel, mas não é na Marvel que vamos tocar hoje. Estão milhares, mas eu digo milhares de lojas locais de comics ou de comic media foram completamente fechadas, perderam o negócio bem antes da situação do Covid, sendo que foi aqui uma situação que aconteceu especialmente nos Estados Unidos, mas mesmo em Portugal algumas geek stores, por exemplo cá no Porto, revelaram também sofrer a mesma crise, lojas elas que vendiam certos cómics, sendo que apenas 2 lojas, que foi a Geek Arena Porto e o Mundo Fantasma, que sobreviveram, mas várias outras como Pop Stores e assim, foi completamente tudo pelo cano. Portanto, o mercado dos cómics está péssimo e o único cómic que decidiram dar importância vai ser uma minissérie de 4 partes, uma história do Batman. Yet again, porque a DC está numa presa de Batman e Harley Quinn, que essencialmente são as duas cash cows que a DC / Warner Brothers quer meter para a frente. E às vezes Super-Homem e Wonder Woman. It's lame, but it's happening for years now. É estúpido isto. É um invento da DC Comics. Todo este mundo se existe. Desde cartoons, filmes, séries, jogos. Hollywood estar a enriquecer os bolsos a dar com pau. Estes atores famosos terem estes papéis recorrentes e contratos quase vitalícios, seja no MCU, seja na DC, podem agradecer a ter material base.
Eu sei que eles têm material base de 80 anos a dar com pau por fazer filmes até nos próximos 20 a 30 anos, mas nem tudo resulta para o big e small screen, e considerando que as histórias modernas estão cada vez mais irrelevantes, cada vez mais chocantes só para serem news flash durante uma semana e simplesmente desaparecerem, ou as histórias são completamente a violar o core character dos personagens, ou apenas mais preocupados em uma mensagem política vomitada na cara, e não de forma subtil ou construtiva, como tem sido ao longo das décadas do século XX, é só estranho. É só errado que o principal medium, o medium base, seja precisamente aquele que foi abaixo. E considerando que temos um grande artista, o Jim Lee, como chefe de Head Division da DC, realmente achei muito fraco essa questão de não haver os cómics a terem relevo. O único que teve, again, foi esta minissérie de 4 issues do Batman, que eu não sei se vai ser no final deste ano ou se vai ser a inícios de 2021. Será uma série com um novo Batman, portanto, para quem acompanhou os artigos da DC 5G, sabe o que é que vem aí. Vão tocar em novas versões dos personagens que irão servir de, digamos, ou personagens que vão diretamente a seguir no legado dos heróis principais, ou então serão apenas mais uma terra alternativa. I'm not really sure on that. Mas supostamente nesta situação nós iremos ver um Batman preto a viver em Gotham. A primeira coisa que eu pensei foi Wakanda Forever Bat version. Existe um super-homem preto numa das Earths. Eu gosto do personagem e actually fica bastante bem, mas é uma terra alternativa. Aqui é quase como se quisessem trazer a ideia de que este era uma espécie de sucessor do Bruce Wayne. E eu digo-vos isto porque o Bruce Wayne tem uma mainline story desde 2016, desde o Rebirth, em que é verificado desde que irá acabar até a issue 100. Estamos por volta da issue 97, 98. Portanto, daí a 1 a 2 meses, Batman oficializa o final da sua issue run. E, portanto, o Bruce Wayne irá possivelmente desaparecer ou ficar no background durante uns aninhos, até inevitavelmente voltar outra vez. We all know how this goes. It's not the first rodeo. O problema aqui é que na era moderna, há para aí 10 anos atrás, houve vários sucessores que tentaram substituir o Batman quando ele desapareceu. O Damian Wayne, o Tim Drake, o Jason Todd, o Dick Grayson, a Barbara Gordon, a prima dele, a Batwoman, neste caso. Até o Jim Gordon substituiu durante um tempo, se bem se lembram, em 2014. So it's really a fucking shame que até nesta altura o Duke Thomas, que para quem não sabe é o The Signal, ou até mesmo o Batwing, que são dois personagens pretos que estão na Bat Family, quase que merecem ter um bocadinho mais de relevância ou ter um bocadinho mais de a situação da continuação do legado do que supostamente este homem preto, rico, que vai substituir o Bruce. Se vocês querem passar a ideia de que há pretos ricos, you have Black Lightning, chefe dos Outsiders e que foi presidente dos Estados Unidos. There's really nothing else to say about that. Mas whatever. Literalmente a primeira coisa que as pessoas decidiram falar sobre este cómic é que temos um Batman preto. Isto é o que está mal. Essencialmente não disseram que seria um Batman diferente ou o que é que seria sobre a história. Quando perguntamos o que é que vai acontecer nesta série e quando nos dizem vai ser a história de um Batman preto, está tudo dito. E, portanto, isto até pode ser bom, atenção, e espero gostar, e espero que valha a pena, mas quando nós obtemos uma resposta de o que esperar da história e eles respondem-nos com vai ter um Batman preto, nós sabemos que a narrativa, again, não é o principal, mas sim ter uma cota à parte em que temos um preto vestido de Batman, essencialmente, porque Black Lives Matter e todas essas situações. Escritores como o Stan Lee e o Jack Kirby, de maneira magistral, conseguiram trazer a situação do racismo, xenofobia e isolamento de imigrações com as grandes histórias de X-Men, por exemplo, em que não nos vomitavam na cara, mas nós percebíamos exatamente onde é que estava a crítica política e injusta para com este tipo de população. Hoje em dia, quase que nem parece ser uma situação de crítica ou de visão, quase que parece uma situação de obrigação de Twitter.
E é isto que está o problema com a situação de esquerda atual. Se abandonando o painel dos cómics, porque infelizmente foi a situação mais fraca do evento, vamos então puxar-nos para os jogos. Portanto, eu estava à espera do anúncio então dos 2 jogos, acabaram por ser então o Gotham Knights, título ele que já estava leaked no Reddit há já umas semanas. O outro era o Suicide Squad Kill the Justice League, chegámos até a fazer um podcast aqui para o canal. Vi os trailers, um mostrou gameplay, o outro foi só um cinematic. Vamos então aqui falar muito rapidamente então dos anúncios dos jogos. Vamos começar então pelo Gotham Knights. Gotham Knights essencialmente é um jogo que vai compartilhar as histórias do Scott Snyder e do Greg Capullo, que se chamam Court of Owls e City of Owls. São histórias elas que já tiveram um filme animado, que é o Batman vs. Robin. Fala sobre uma sociedade secreta de elite de Gotham, que a Court of Owls, que controla tudo pelas sombras, supostamente. E quando um Bruce Wayne está mais arrogante e pensa que já tem a equipa toda liderada por ele, que vai tudo correr bem, que já não há vilões ou ameaças em Gotham, após derrotar o Joker, Riddler e outros vilões múltiplas vezes, quando ele pensa exatamente que Gotham está mais segura, é quando supostamente esta Court of Owls surge. É uma história que começa ao New 52, da era moderna do Batman, em 2011. Excelentes histórias, by the way. E nós vemos literalmente um Bruce Wayne, um Batman mais pobre, quebrado mentalmente e fisicamente até a exaustão, sozinho. Este jogo, em termos narrativos, Gordon já se encontra morto. Parece que o Batman também. O Alfred ainda está vivo, by the way. E esta história irá acompanhar a Batgirl, o Red Hood, o Robin, sendo o Tim Drake, embora haja gente que pense que é o Damian, mas já foi confirmado que será o Tim. E o Dick Grayson, claro, como Nightwing. Serão os 4 após receber uma mensagem do Bruce Wayne para defender Gotham após a sua morte e após a morte também do James, que irão então salvar a cidade dos perigos. Até agora, pelo que está confirmado, só temos como vilões o Mr. Freeze e a Court of Owls, se bem que obviamente haverão outros vilões estilo Mr. Freeze que irão estar incorporados na história ou servirão apenas de side quests para fanservice. Muita gente diz que o Batman está realmente morto, it's time to move on, e que até pode ser uma sequela para o final do Arkham Knight, mas o estúdio da WB Montreal já revelou que não é uma sequela direta, mas sim uma espécie de reboot ou até mesmo uma nova franchise. O que para mim é ótimo, porque assim eles podem explorar os personagens de outra maneira, ter mais imaginação criativa e não se deixarem interligados. Assim como eu já disse a várias pessoas no sábado, tão pouco importante, sinceramente, se isto está ligado a um universo fantástico que já construiu a sua história durante uma década. Acho que está na altura das pessoas moverem-se à frente do Arkhamverse. Acho que está na altura de, principalmente, termos boas histórias e uma jogabilidade viciante e boa e fluida acima de tudo. E só depois, então, minor easter eggs e connections of universe. Acho que as pessoas já estão tão habituadas a que esteja tudo interligado, porque MCU Syndromes, que parece que já não podemos ter nada único ou solitário. Tem que estar tudo interligado, senão isto está a cabo da cabeça das pessoas. I don't know. Mas pronto, essencialmente temos depois 7 minutos, para quem não viu, vários sites partilharam 7 minutos de gameplay. Nós até vemos o nível de experiência ou de dano que fazemos aos inimigos. Temos a Batgirl a conduzir moto, um pequeno cenário de investigação e andamento, e acaba literalmente com o final ao começarem a boss battle do Freeze. A jogabilidade parece fluida, o jogo ainda está em alpha stage, porém já parece mais bonito ou um bocadinho mais interativo do que o Avengers no estado beta. O que é fantástico também. Para quem não sabe, este jogo vai sair para PC, Xbox One, Xbox New, whatever é que vai sair agora, PlayStation 4 e PlayStation 5. Portanto, eu talvez ainda compre isto. Este jogo vai ter vertente de single mode, de story mode, e vai ter co-op, seja local com NPCs ou com um segundo ou terceiro jogador que tenham em casa, mas também terá a situação de co-op online. Portanto, o Gotham Knight será uma resposta, talvez com mais centralização de história, ao Avengers feito pela Marvel e a Square Enix. Portanto, vai ser giro, mas esta trend assustadora de co-op online ou Fortnite skins estarem interligadas automaticamente para qualquer criação de jogo de super-herói kinda makes me nervous, porque é do género,
jogos como Arkham, jogos como Injustice e jogos como os Homem-Aranhas são jogos fantásticos. Até jogos da Lego, mas olhando só para estes aqui, porque são exatamente mais experiências single player com uma componente online. Hoje em dia parece que o rumo dos jogos de super-heróis a partir do Avengers, agora com este Gotham Knights e até mesmo com o Suicide Squad da Rocksteady, parece que sim, teremos algum foco no single player, mas é principalmente uma cena para jogar online como se fosse qualquer outro Call of Duty ou whatever. E isso talvez vá afastar as pessoas imenso deste tipo de jogabilidade de jogo ou até mesmo de comprar na altura de saída. Portanto, o Gotham Knights provavelmente será um jogo que eu vá comprar, mas não espero que seja um jogo que eu vá querer gastar 70€, até porque pandemias e tal, e uma pessoa nunca sabe o dia da manhã, e 70€ fazem muito jeito. Em relação a teorias, a minha única teoria para já que eu tenho é que o Bruce Wayne realmente não está morto. Ele vai aparecer na história. Isto porque, para quem leu o cómic, sabe que o Bruce Wayne desaparece e é dado como morto, mas não morre. Possivelmente das duas uma. Ou o Bruce está raptado e completamente quebrado pela Court of Owls e os heróis terão que salvá-lo. Ou então ele é o Brainwashed Talon, que é o guerreiro assassino da Court of Owls, e é possivelmente até o seu líder. Portanto, o boss final muito possivelmente será um Bruce Wayne vestido de Talon, o que seria épico à sua maneira. Portanto, vai ser giro. O jogo realmente dá-me algumas vibes da Avengers Beta e da customização, algumas microtransactions e co-op online, mas também estaria a mentir se não tivesse com mais esperança e algum ânimo neste jogo, com estes 4 characters da Bat Family, do que propriamente com um jogo da equipa da Marvel. Em termos do jogo que eu mais esperava, Suicide Squad Kill the Justice League, eu não esperava que o jogo saísse para o ano como Gotham Knights, mas realmente sendo que será um jogo que provavelmente só irá sair no final de 2022 para a PS5, PC e a futura Xbox, realmente deixa-me a pensar que, este vai ser daqueles jogos que eu não vou comprar dia 1 e que possivelmente só devo comprar mesmo quando comprar a PS5 e de certeza que não vai ser prioridade em comparação a já outros jogos que eu já ando a meter aqui na lista. O trailer essencialmente são 4 minutos de cinematics em que nós vemos Metropolis a ser destruída pelas forças do Brainiac e nós vemos 4 membros do Suicide Squad a serem controlados pela Amanda Waller. Controlados, isto é, na componente estarem a receber ordens da Amanda Waller, sendo que é, obviamente, os 4 famosos Harley Quinn, Captain Boomerang, Deathshot e King Shark. É um trailer bastante divertido, vemos as interações de alguns dos personagens, o caos na cidade, eles a usar algumas das suas habilidades, colorful costumes, e por fim chegamos então a ver a situação de ter este super-homem que supostamente está controlado pelo Brainiac e que temos que derrotar e eles, e o trailer acaba então de forma divertida, estilo uma história de jeito do Suicide Squad. É assim, é um cinematic. O voice acting é bom para o que eu ouvi. Os cinematics estão lindos, estão bonitos para uma next gen console game. E é bom sabermos uma data, 2022 e tal. Mas de resto, e é a Rocksteady que está a fazer, mas de resto o único ponto de confirmação que temos deste jogo é que será um jogo de co-op e será um jogo passado no Arkhamverse. Agora, isto é só estranho, porque, para quem não sabe, Captain Boomerang está morto nos cómics do Arkham. O King Shark foi morto no filme do Assault on Arkham, que faz parte do universo. A Harley Quinn essencialmente só fez 2 a 3 missões no Suicide Squad e basicamente é a Gotham villain, almost like a Joker female version. E o Deathshot é branco e matou a Waller. Não é preto e recebe as ordens dela como se nada fosse. Ou seja, são situações que realmente vão um bocadinho contra todo o canon que foi colocado. E não só, mas supostamente no próprio Arkham Knight, o último jogo da saga, foram revelados a existência de vários heróis que iriam formar um dia a Justice League, e o Batman inclusive saberia deles, e o próprio Lex Luthor estava a tentar combinar uma visita com o Bruce Wayne, muito possivelmente para falar do Super-Homem. However, aqui o Super-Homem é público, parece que já é conhecido há anos, e, temos uma invasão alienígena do Brainiac. Portanto, se isto fosse no seu próprio universo, teria imenso talento e criatividade para montar um universo à sua volta com referências ou cameos.
sendo que agora está dentro do Arkhamverse, vai completamente destruir o que poderia sair daqui. E sinceramente eles vão ter que explicar muito bem em que tempo e fase isto se encontra, porque temos um Batman que não liga à Justice League nenhuma invasão extraterrestre porque está demasiado ocupado a bater em ladrões que estão a derreter em neve. É realmente preocupante. Eu sei que eles fizeram alguns lapsos entre o Arkham Origins e Night, mas isto realmente é um bocadinho grave. Espero bem que isto sirva como sucessor do Arkham, ou seja, como a próxima franquia a que a Rocksteady dê atenção, mas não que seja um sucessor na palavra e ideia de ser uma sequela direta, porque senão, não faz sentido nenhum. Mas pronto, é como eles preferirem. Eles vão ter que explicar muito bem, possivelmente vão ter que meter tie-in comics, porque God knows que o jogo ou o filme hoje em dia não sabe explicar a maioria das coisas. Mas pronto. Em relação agora, vamos então ao terceiro e penúltimo parâmetro, que são séries. Séries, completamente a dormir em relação aqui a este assunto. A 7ª season do Flash recebeu um trailer. Eu parei literalmente no segundo ep da 4ª season, já com alguma dificuldade a acabar a terceira. A série 1, a temporada 1 é sólida, a temporada 2 é ótima, a terceira temporada é muito boa, até quase a meio, depois a partir daí faz drag até ter até um bom final. A quarta, é completamente nheque. A quinta, pelo que sei, é péssima. A sexta, come-se. Mas a sétima, pronto, vai sair o trailer. O Flash é basicamente a nova cara do Arrowverse. Mas ainda assim... Eles querem fazer 10 seasons, mas os tropes continuam. Eu vi o trailer e senti que não perdi absolutamente nada desde o final da terceira season, e isto sinceramente podia-se trocar com o número 4, que a coisa seria exatamente a mesma. Temos um vilão que, com ou sem ligado à Speed Force, é mais rápido, inteligente ou poderoso que o Flash. O Flash é o gajo mais rápido do mundo, basicamente é a Speed Force itself, mas continua a dizer que é estupidamente lento. Os aliados estão sempre em dramas de CW. A Iris está sempre em perigo a ser raptada e é a protagonista do show. Um bocadinho como aquela outra loira de óculos nerd era para a série do Arrow, que eu detestava essa gaja. Portanto, eu não sei onde é que eles querem ir com isto, muito sinceramente. Titans teve também a confirmação da Season 3. Supostamente iríamos ter... Possivelmente com umas referências e presença do Lex Luthor na tal suposta segunda season, iremos ter um ou outro easter egg para o Joker, porque supostamente o Red Hood irá aparecer na terceira season de Titans, juntamente com os restantes membros. Teremos possivelmente a entrada de personagens como a Batgirl e o Scarecrow, aparentemente, mas, sendo que dropei na segunda season... Não vou perder tempo, muito sinceramente, a ver a terceira. Titans, tentei dar uma oportunidade. Teve as suas partes, mas, sinceramente, não percam tempo com isto. Para mim, DC agora tem sido só animated features, porque os seus live action até agora, lamento, mas não chamam. Já os da Marvel já o que é, mas os da DC não chamam mesmo nada. Portanto, em relação a séries, eles acabaram por confirmar... Nada mais, pelo que sei, foi só mesmo o Flash e os Titans, sendo que literalmente são ainda aquelas vacas gordas que ainda puxam por visualizações na Netflix ou na CW Channel, porque de resto, para já, ainda está tudo muito paradinho. Como o parâmetro dos filmes é enorme, talvez vá então identificar os filmes animados que vão sair em 2021 na componente das séries, because why not? Teremos então... Na questão da animação, no painel do Superman Man of Tomorrow, que saiu ontem, by the way, o filme animado, tem por volta de 1h20. Amanhã irei ver a outra metade, porque eu hoje já vi metade do filme. Portanto, nesse painel do Superman Man of Tomorrow, eles confirmaram que para o ano iriam fazer 4 filmes animados, o que não é fora dos conformes. Há sempre entre 3 a 4 filmes animados por ano da DC, não é novidade. Um desses filmes será então no setting dos anos 70, que eles já tinham até confirmado essa situação.
em que veremos o Batman, a Lady Shiva, o Black Dynamite e um gajo que sinceramente só me parece o Bruce Lee num filme de ação, comédia e hand-to-hand combat stuff. É do género, se eu for ver é só pelo comédia daquilo, porque Black Dynamite é literalmente uma pérola de comédia. Um Bruce Lee parody character também parece mal promissor. Lady Shiva e Batman são badasses, mas é do género. Eu olho para este filme e eu penso, não é que seja um crossover engraçado e tal, e toca em coisas que são estupidamente underrated, porque a maioria das pessoas nem sabem o que é o Black Dynamite, que é um filme de 2009, que já tem outros sucessos em termos de cómics interligados e tudo mais, sim. Mas é uma pena que, again, vocês têm uma coletânea de heróis gigantes e ao contrário da Marvel até agora com a situação da Disney, não tinham os direitos distribuídos em mais lado nenhum, sem ser na Warner Brothers. A questão de trazerem bons filmes ou bons cómics a serem adaptados é literalmente gigantesca. And yet, ninguém faz nada em relação a isto. Em relação agora também, então ao restante dos filmes animados, teremos também a situação de um outro filme animado do Super-Homem, parece-me. Pelo que estive aqui a verificar, ora deixem-me só ver se me aparece aqui o título. Não. Pelo menos para já não. Porque supostamente irá aparecer ainda um outro filme animado do Super-Homem. Parece-me que a DC agora é do género. Vá, como eles já não se a queixar demasiado do Batman, vamos então começar a fazer pelo menos um filme animado do Super-Homem por ano. Pelo menos para já tem sido esse o plano. E a novidade que me deixou mais empolgado de sempre em relação a filmes animados foi a confirmação de 2 filmes animados, que vai ser parte 1 e parte 2, uma adaptação de um cómic que eu adorei e que tenho e que quero imenso ver adaptado em animação, Batman The Long Halloween. É a história do Batman à procura de um Holiday Killer, que é um assassino que mata determinados personagens importantes no mundo de Gotham apenas a dias de feriados, Natal, Páscoa, Halloween, dia de São Valentim, esse tipo de dias, e tem uma enorme galeria de vilões do Batman. É muito nos early days, porque aquilo é basicamente uma sequela ao Year One. A arte está linda, é tudo muito gótico, muito negro. O Batman está no seu máximo de ser um detetive. As lutas são todas muito bem pensadas, mas curtas. Temos uma enorme gestão de protagonismo entre Bruce Wayne, Commissioner Gordon e Harvey Dent, porque isto também explica um pouco a downfall e a criação do Two-Face. Portanto, é sem dúvida uma história das melhores que o herói tem, e como é uma novela gráfica gigantesca, realmente fizeram muito bem em ter dividido em 2 partes, porque se isto tivesse sido cortado para apenas um filme de 1h20, não iria ter de certo o mesmo impacto. Quarta e última categoria então, filmes. Portanto, vamos começar então essencialmente pelos sneak peeks primeiro e só depois pelos full trailers. Em relação aqui, primeiramente ao Black Adam, portanto, tivemos 2 teasers que se comportaram basicamente como Mortal Kombat / Injustice Endings, com aquela cena da arte e deles a narrarem. Vimos o fato do Black Adam, vimos um bocadinho de Kahndaq e da sua história, e vimos que alguns dos heróis que o Black Adam irá confrontar serão o Cyclone, o Atom Smasher, o Hawkman e o Dr. Fate, que eu gosto imenso desse personagem. Parece ser um filme promissor, parece ser um filme feito, again, no passado, que servirá possivelmente de prequela para o Shazam, in a way, já que ele já tinha sido mencionado no próprio filme de Shazam. Vai ser muito bom construirmos um vilão que quase funciona também como anti-herói, porque ele também faz parte da Justice Society of America. Portanto, vai ser giro, e vai ser giro principalmente ver o Dwayne Johnson como o Black Adam. Ele fica bem, fisicamente, mas o ator é muito comercial in a way e faz quase sempre o mesmo papel de filmes de domingo à tarde e de comédia. Portanto, eu espero bem que ele seja realmente um personagem mais sério e até algo dramático e político neste filme, que é exatamente isto que o Black Adam é. Em relação agora aqui à situação também, falando no Shazam, Shazam 2 está confirmado. Iremos ter a situação do Shazam 2 que se vai chamar Shazam 2 A Fúria dos Deuses.
devem muito possivelmente continuar com a plot do final do primeiro filme. However, considerando que é a fúria dos deuses, não sei se aquela minhoca cósmica será um bom vilão. Possivelmente ou irão incorporar vilões do Shazam mais mitológicos, ou a ver com alquimia, ou então irão colocar o Black Adam in any shape or form neste segundo filme. Tecnicamente o Henry Cavill também tem bastante interesse, já que para já não há notícias do Man of Steel 2, de participar no Shazam 2 contra o Black Adam, porque ele viu um short da DC, que já saiu há uns anos atrás, de 15 minutos, em que o Super-Homem e o Shazam se juntam para salvar a cidade ao derrotar o Black Adam mano a mano. Portanto, será sem dúvida uma situação interessante em ver estes três titãs a combater nos céus. Em relação a mais sneak peeks, também tivemos um sneak peek para o filme do The Suicide Squad, do James Gunn, que não é ainda nenhum full-flash trailer, mas são 2 minutos que me deixaram com um sorriso na cara. James Gunn é sem dúvida um diretor que percebe dos personagens, é animado. Nós vimos que o ânimo dos atores era tão contagiante, assim como a quantidade de explosões que houve ao longo daquele teaser. Montes de caras desconhecidas que servem mesmo não só para serem flashed out aos non-comic book fans, mas também para servirem de carne para canhão. Estamos a falar que há personagens como o Javelin, o Salvante, o Blackguard, a Ratcatcher, vamos ter como vilão o fucking Peacemaker, que literalmente é um vilão que nem eu quase conheço. Tens o Polka Dot Man, a sério, literalmente só faltava personagens como o Kite Man, ou literalmente para completar aqui a situação. É montes de vilões que, ou a Magpie, por exemplo, também é uma vilã fixe para aparecer, ou o Calendar Man, ou o Condiment King, já que estamos aí tudo por vilões da treta, ou a Orca. Isto está quase a lembrar-me um pouco no Lego Batman, no filme de 2017, em que literalmente eles pegam nestes nobodies e tornam-nos minimamente famosos e com compra de figuras. That's something indeed. Temos o King Shark. Finalmente. Só faltava a Killer Frost para eu bater palmas, mas finalmente vamos ter o King Shark num filme. Ao contrário do que muitos pensam, não, o Idris Elba não vai fazer nem de Deadshot, nem do Tiger, nem do Bronze Tiger. Vai fazer daquele tal personagem do Blackguard. Que mais? Em relação a Harley Quinn, Margot Robbie está extremamente bonita com aquele vestido vermelho, adorei, mas principalmente gostei de ver com aquele fato tático e de combate que ela usa no Injustice 2. Não só é a cópia exata de trazer um jogo para o cinema, mas também é um fato que se imagina, já que ela é uma mulher de corpo a corpo, a lutar, e não um top de barriga e umas cuecas, ou vestida como no Birds of Prey, quase parecia uma gaja de carnaval. Ou seja, aqui não só vamos à cabeça feminista da Margot Robbie, em como sim, ela está toda tapada, pronto, ok, o que faz sentido, porque o fato clássico da Harley é exatamente toda tapada, não é suposto ter aquele sex appeal bruto, mas também é um fato tático, porque também aquele fato de carnaval no Birds of Prey calha tão mal como a própria qualidade do filme. Mas sim, o filme está bom, ter o John Cena como vilão vai ser sem dúvida qualquer coisa. Vai haver aquela tal atriz portuguesa a servir de Ratcatcher. Vamos ter uma atriz também brasileira muito famosa também a fazer de uma personagem no filme. A Amanda Waller está de volta, o Rick Flag e o Captain Boomerang com os mesmos atores estão de volta. É fixe. É fixe porque finalmente vamos ter um Suicide Squad a comportar-se como narrador nos cómics dos anos 80. É uma equipa de super vilões e profissionais militares que foram obrigados a ter que se juntar pelos planos da Amanda Waller de controlo de certas cenas, e eles estão a fazer missões que qualquer equipa de Spec Ops faria, só que em vez de perdermos bons homens treinados pelos militares, perdemos psicopatas. Portanto, essencialmente, os inimigos deles o que é que serão? Vilões ridículos, exércitos, espionagem e só de vez em quando um super vilão mesmo muito poderoso. Não é para derrotar super-homens ou bruxas de outros séculos.
é para fazer uma missão de Spec Ops. E é exatamente isto que eu esperava num coisa de Suicide Squad. Portanto, estou mesmo animado com isto. I can't wait for the trailer. Espero bem que o jogo da Rocksteady e este filme tragam confiança novamente para o IP do Suicide Squad, porque Suicide Squad é sem dúvida dos meus cómics favoritos da DC, especialmente se for anos 80 e New 52, portanto esperemos que eles recebam finalmente o apreço e respeito que merecem. Em relação aqui a mais anúncios de filmes também, temos a situação da Wonder Woman 1984, que recebeu o segundo trailer. Quem viu o primeiro trailer, meus caros, sinceramente não precisam de ver o segundo. Ele apenas complementa ainda com mais cenas do género que eu sinto que posso muito bem ver no filme, sem precisar de estar a spoiler-me a ver o trailer. Só houve duas coisas, literalmente, que valeram a pena. Ver a Cheetah, apesar do corpo animalesco ter uma cara pateticamente humana, almost cats-like, e isso é bastante dangerous. Quando temos uma Cheetah, um human beast-like no Injustice 2, em que tem motion capture, pergunto-me como é que um estúdio bilionário não consegue fazer o mesmo para a porcaria de um filme. E claro, temos o Pedro Pascal como Maxwell Lord a fazer daquele trampo maquiavélico. A minha namorada, coitada, teve que apanhar com as minhas figuras umas 2 ou 3 vezes em que eu fazia esta figura. Ela de certeza que está a visualizar porque eu estou a fazer essa figurinha agora, em que literalmente estou a fazer aquela pose dele com o braço todo esticado a rir-se tipo pervertido, enquanto vemos vento e papéis nas eleições tudo ali à volta dele. I don't know what the fuck happened there, mas vai ser super engraçado. Mas de resto é só mais do mesmo. Vamos falar agora dos dois titãs em relação a trailers para fechar o podcast, que foram o trailer do The Batman e o trailer do Snyder Cut da Justice League, que eram sem dúvida se calhar as partes que estava toda a gente super emocionada. Primeiro porque é a nova escolha de um ator do Batman, claro que está toda a gente excitada, claro que está toda a gente trending no Twitter. By the way, também saiu umas imagens para o filme do Flash, em que vemos imagens dele com o Batman, possivelmente do Michael Keaton e do Ben Affleck, já que estarão lá os dois. Moving along. Portanto, teremos então a situação em que no The Batman, feito pelo Matt Reeves e com o Robert Pattinson a servir do personagem, o filme é negro, almost noir detective style, que é exatamente isso que eu precisava de ver num Batman live action. É o lado negro, depressivo e inteligente do personagem de investigação a surgir de frente, e não alguém rico, dependente de tecnologia, de aliados e, claro, a saber só lutar tipo um macaco. Queria ter mesmo alguém que soubesse o que estava a fazer. Em parte o Ben Affleck e o Christian Bale tentaram mostrar esses lados, mas eu acho que é sem dúvida que será visto com Robert Pattinson. Robert Pattinson fez ótimos filmes depois do Twilight e do Harry Potter. Tenho pena que as pessoas só conheçam um ator a partir daí. Ao contrário da Kristen Stewart, que lamento, para mim pelo menos, ela não evoluiu como atriz em maneira nenhuma, mas ele sim teve sorte. E pronto, e Robert Pattinson como Bruce Wayne eu tinha certeza que ficaria bem. Sim, ele ficou bastante bem a falar e tudo mais, a sua aparência visual, mas tem ele vestido de Batman, para além de ser um fato fixe que lhe assenta bem, que lhe mostra que ele é uma ameaça na noite, ele não tem qualquer tipo de voice changer ou voice de cancer. E a presença dele, a violência com que ele bate nos criminosos é ridícula. É mesmo de um Batman muito recente numa Gotham suja e podre, não saber ainda o conceito de justiça, mas apenas de ser vigilante e de se vingar. É um Batman mais novo, mais violento, logo depois do Year One, kinda style. Portanto, isto é como se fosse o ano 2 dele. Não haverá Joker ainda, felizmente. Tivemos uns glimpses supostamente do Pinguim da Catwoman, e o vilão principal é sem dúvida o Riddler. Estou tão contente porque o Riddler é tipo um dos meus vilões favoritos. Este filme com as vibes do Arkhamverse também, tem tudo para ser o melhor filme de Batman live action, ponto. Tem tudo. Inclusive, supostamente vai incluir mais vilões como o Mad Hatter e o Two-Face.
E em sexto lugar ainda estavam na dúvida sobre se iriam fazer cast ou o Bane ou um Firefly. Supostamente o Firefly se calhar ficaria melhor, não só porque seria a primeira vez dele em live action, mas porque poderia ser reduzido a uma ameaça tipo Bounty Hunter. O Bane acho que precisa do seu próprio filme ou de estar integrado numa outra plot sem ser esta. Se bem que o Bane também poderá servir de Bounty Hunter, já irá depender também do que querem fazer. Portanto, é pá, tem tudo para ser lindo. Eu já tinha alguma confiança no Robert Pattinson. Acho que está na altura das pessoas pararem de criticar. As pessoas criticaram Michael Keaton nos anos 80. Tornou-se o Batman favorito de milhares. Queixaram-se do Christian Bale. Apesar de eu só ter adorado o Bruce Wayne dele, adoraram o Christian Bale. Toda a gente gostava com o Ben Affleck. No entanto, o Ben Affleck foi dos melhores aspectos do BVS e é adorado por outros milhares. Portanto, no final do dia, num mundo onde o BoJack Horseman é a voz do Batman em pecinhas Lego, any good actor, desde que esteja dentro do personagem, pode fazer um bom Batman, especialmente dependendo da narrativa onde ele está incluído. Can't wait for a new trailer. Para quem não sabe, só menos de 25% do filme é que foi filmado. Eles conseguiram entregar um ótimo trailer. I can't wait to watch this thing. E a minha namorada também está a gostar bastante das vibes do filme e de ser o Robert Pattinson. Portanto, acho que também vai ser um filme que ela também vai gostar. Mas vamos a ver como é que vai correr a situação, os próximos vilões, a história confirmada. Por falar ainda no da Batman. Supostamente vão fazer um HBO Max show em que vai ser uma espécie de minissérie de prequela para o filme, passada-se no suposto Year One do Batman, focada no Gordon e na GCPD. Para além de mais lore e inclusão deste mundo, isto eu não percebo para que é que estão a fazer. É literalmente Gotham, mas a servir de prequela para um filme. Gotham já teve 5 temporadas. There was really no need for this, mas estamos a dar budget a um show de cops. Podíamos estar a dar a um herói menos valorizado. Mas, again, Batman e Harley dão dinheiro. Agora, como eu deixo o melhor pior para o fim, temos então a situação do trailer do Snyder Cut. Existem várias coisas que matam a internet. Existem várias coisas que renascem a internet. Existem várias coisas que conseguem dividir as pessoas, familiares, amigos e amantes, quase da mesma forma como um partido socialista faz com um partido capitalista, ou até mesmo com a situação de ateus religiosos, ou mesmo na situação Benfica-Porto. Se há coisa que separam as pessoas, são aquelas que adoram e odeiam Last of Us 2, adoram e odeiam pizza com ananás, adoram e odeiam determinados cafés que não sejam de Starbucks, adoram ou odeiam Game of Thrones, adoram ou odeiam Last Jedi do Star Wars, ou então adoram e odeiam Snyder Cut. Gente, eu já dediquei um podcast ao Snyder Cut, portanto eu não vou perder muito tempo à volta disto, até porque já estamos nos 43 minutos e eu daqui a bocado vou trabalhar. O Snyder Cut, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu vou preferir a versão do Snyder Cut do que a versão do que vimos em 2017. Porque vai ser a versão completa, a versão inteira da criatividade do Zack Snyder e vai ser a versão que era suposto ter sido no cinema há 4 anos atrás. Portanto, vou ver finalmente o filme original e não uma sloppy edition do que me foi visto no cinema. Agora, o filme da Justice League 2017 foi péssimo. Portanto, no máximo o que eu espero disto é que será ok-as. Para quem não sabe, o BVS saiu com 2 horas e meia de duração. Extended Cut saiu com 3, que foi meter deleted scenes para dar mais contexto à história. E ainda assim, a própria história teve imensos plot holes e situações. Zack Snyder não é um bom escritor. Ou, se é, tem que ter sempre boa ajuda. Ele é um visionário. Ele faz shots lindas. Mas CGI, slow motion e escrita não são nenhuma delas. Há quem diga que isto é literalmente a lista de Schindler's do Zack Snyder. Pois eu cá digo-vos que os melhores filmes que o Zack Snyder fez para mim foram 300 e foi o Watchmen. Filmes esses que já foram feitos há mais de 10 anos atrás. Agora, a situação da DC, deles estarem a querer que o Zack Snyder seja tipo o Salvador, seja Jesus, e tal, a música Aleluia, que é só uma das músicas mais prostitutas de sempre em relação a filmes
hoje em dia. E tal, a música foi posta aqui como uma celebração de que eu e os fãs voltámos para este filme sair, e como é a música também da sex scene em Watchmen, nós temos que espetar aqui com esta música, aleluia, e depois os povos BR a dizerem marvetes vão dormir com aleluia, e tal, só este trailer de 2 minutos mete a qualquer filme da Marvel a um canto. E sem dúvida que vai ser um dos filmes mais épicos da minha vida. Qual Senhor dos Anéis? Qual Schindler's List? Qual quê, caraças? É sem dúvida nenhuma o Snyder Cut que ganha este prémio. São todos uns meninos. E tal. O filme se está feio ou se tem um CGI cagado, é porque ainda está na utilização dos 4 milhões de dólares para o início de 2021, quando o filme sair na HBO Max. Não tem nada a ver com o Zack Snyder ter sido feito um CGI merdoso e ter colocado um Doomsday que parece o troll do Senhor dos Anéis. Não. Alguma vez. Meus amigos, nós vamos ver a versão completa do filme que vimos há 4 anos atrás. O filme que nós vimos retirando os céus com uma determinada cor e piadinhas que o Joss Whedon escreveu que vão ser retiradas, vai ser a mesma história. O Steppenwolf vai continuar a ser o mesmo vilão, só que em vez de parecer uma cabra com cornos e um machado na mão, será um xenomorfo com um machado na mão. Que quem lê os cómics está farto de saber que ambos são 2 aberrações visuais. Depois vamos ter a situação de que são os mesmos heróis, só com over-glorified cameos. Tivemos a Mera no filme original, neste teremos a Mera, o Martian Manhunter, os 2 Green Lantern como credit scene na mansão do Bruce Wayne, e teremos o Atom. Pronto. E era suposto até para haver a Black Canary, mas lá droparam essa ideia. Portanto, as pessoas estão tão contentes porque as pessoas estão a idolatar o Zack Snyder quase como se fosse um Bolsonaro, um Trump, ou um António Costa ou um Marcelo Rebelo de Sousa, ou simplesmente sou presidente do Benfica, também dá. Portanto, é do género, nunca se idealiza ninguém. E depois temos esta situação em que toda a gente acha que este filme vai ser a segunda vinda de Cristo, que de repente o primeiro filme da Justice League vai ser melhor do que 4 filmes da Avengers, por exemplo. E fica naquela. Eu, obviamente, prefiro muito mais DC. Eu, obviamente, que leio e conheço muito mais DC. Mas eu gosto de imensos personagens e aspectos da Marvel. E de outras empresas de cómics. Nós podemos gostar das coisas. Ou não gostar delas também. Não é suposto assinar só num partido ou numa ideologia e não poderes gostar ou intervir nas outras. É só ridículo esta situação. Quando as próprias empresas de cómics Marvel e DC, os artistas, os escritores, os diretores, eles trocam de visões, eles adaptam, eles constroem. Só os fanboys é que fazem esta guerra bruta. DC-nautas, marvetes, sonistas, caixistas, nintendistas. É do tipo, amigos, eu não ligo a bola, nem a religião e a política eu tento manter informado, mas um pouco distanciado, para depois falarem como se eu estivesse a ver cegos da bola num café às 4 da tarde aqui na Baixa do Porto. Mas que é isto? Literalmente chega a ser ridículo o quão tóxico, estúpido e self-righteous o nerd, peço desculpa, o geek ficou. Exatamente as pessoas que há uns anos atrás diziam que eram espetaculares. Eu digo que são das piores pessoas que eu conheço. Desde cosplayers que não percebem o que é que estão para ali a dizer e que fazem dramas a toda a hora. A pessoal que está literalmente a corromper arte. A pessoal que não consegue ter um debate ou uma discussão saudável. A gente que ofende pessoalmente as pessoas porque gosta ou não gosta de determinada coisa, ou porque temos que ir pelo popular de voto como se isto fosse um post de Reddit. A comunidade gamer e geek, ou whatever you wanna call it, é só das piores coisas que existem hoje em dia, das piores. Porque nós tornámos exatamente o grupo de pessoas que gozávamos e que não queríamos fazer parte. E é o que está a acontecer. Houve um amigo meu, e eu vou-lhe agora então explicar, que me perguntou: porquê é que as pessoas estão tão loucas pelo Snyder Cut? Porquê é que as pessoas querem ver o Snyder Cut?
É por causa da filha do Zack Snyder ter morrido pouco antes do filme estar a acabar de ser editado e por causa disso o Joss Whedon teve que entrar e fez o que fez? Não. Alguns deles vão dizer isso, mas não. A maioria das pessoas nem sequer muitas vezes referencia essa situação da filha dele ou da tragédia familiar que o Zack e a Deborah Snyder passaram. O que está preocupado com esta gente, e eu reparei isso imenso nos meus chatrooms durante o sábado, é uma simples questão. Durante 10 anos, a Marvel criou um universo cinematográfico que chegou a fazer a sua conclusão com Infinity War e o Endgame. A Marvel passou de bankrupt para algo estupidamente famoso, para algo que estava em todo lado, para algo que dava bilhões de dólares por cada filme. Claramente que há muita porcaria por detrás disso que eu já expliquei em outros podcasts ou mesmo em chatrooms, mas pronto. Eles recebem. Enquanto que a DC, however, os filmes são sempre muito 50-50. Vão de péssimos a muito bons, vão de medíocres a porcarias, ou seja, não é uma qualidade anual. E só agora é que os fãs, ou até mesmo os críticos, estão a começar a receber os filmes da DC de melhor forma, como não recebiam há uns aninhos atrás. E na altura que o Justice League saiu, foi pouco depois da asneira que foi o BVS. Porque antes do BVS ter saído, devia ter pelo menos entre o Man of Steel e o BVS, ter saído por volta de 2 a 3 filmes para explicar e para contextualizar a rivalidade e confronto que existe entre os heróis. Em vez disso, o que nós vimos foi uma rush de mess com montes de fanservice e efeitos visuais, que é precisamente isso que vamos ver no Justice League. O script é o mesmo, só muda algumas linhas e piadas. Todas as deleted scenes foram já ditas pelo Snyder ao longo de 2 anos, ao qual isto nunca acreditou que o Snyder Cut iria existir sequer. Dizer que, e tal, os efeitos ainda não estão preparados para um filme que vai sair daqui a menos de alguns mesitos e de um filme que supostamente já estava feito e é só incluir deleted scenes e construção entre cenas, está muito esperançoso. Quase tão esperançoso como o pessoal do Avengers Beta achar que aquilo vai ter uma evolução do caneco passado menos de um mês, que é quando o jogo supostamente sai. É só estúpido. As pessoas, acima de tudo, o que querem é, do lado da DC, sentirem-se realizados ou terem o fan orgasm de saber qual é que é a sensação dos MCU fans. Ao amigo que perguntou-me isto, eu vou-te responder então. Eles, acima de tudo, o que quiseram, o que os fãs, o que estes fanboys, o que estes quase doentes do Snyder Cut, o que esta gente iludida quer com o Snyder Cut, é que eles querem que em um épico de 4 horas equivala a um Lord of the Rings. Querem que isto equipar-se a uma trilogia de Star Wars. Eles querem que isto equipar-se a um filme revolucionário da época. Eles querem que este filme de 4 horas, um suposto primeiro filme da Justice League, em que o Darkseid nem é vilão principal, porque ele aparece só na primeira cena e uma das últimas, seja um filme que derrote 4 filmes dos Avengers e, se possível, 10 anos e 21 filmes. Não é pela tragédia. É pelo sentido que precisamos de algo que satisfaça as vontadinhas da treta dos fãs e é quase para um espetáculo de medição de pilas, porque não há outro nome que eu possa dar a isto senão medição de pilas, porque é o que é. É o que é. Os fãs da DC, quando as primeiras reações é que isto vai ser épico só porque vai ser negro, quando isto é épico vai ter Darkseid, quando Darkseid parece uma merda, literalmente, não é como... look at Doomsday, look what they done. Amigos, vai ser superior ao Justice League? Obviamente que vai. Vai ter cenas de fanservice que eu até posso gostar, vai. Mas ao mesmo tempo é do género. It's flashy fanservice, com uma história mais longa que devia ter saído e com montes de coisas que já foram reveladas pelo próprio Snyder que só vamos chegar então a ver, e com o mínimo de presença do Darkseid, porque o Steppenwolf, um vilão que, again, continuo a dizer, os fãs de cómics que o conhecem perguntam-se porquê, os fãs que não conhecem cómics perguntam quem é. Isto tudo porque o Snyder queria fazer uma trilogia. Será que ela vai acontecer? Possivelmente não vai.
Mas é isto que nós temos. E eu duvido que um filme com Steppenwolf como vilão seja melhor ou vir uma vinda de Jesus Cristo quando nós temos filmes incríveis que já saíram dentro e fora do superhero medium. Será um filme mais sólido e que eu vá gostar? Claramente. However, eu gostar mais de um filme de lixo não quer dizer que eu só fique a pensar que é um filme okayas, que é o que vai acontecer com a situação da Justice League. Portanto, meus caros, com o Snyder Cut não há muito a dizer. Porque eu, tirando as cenas do Darkseid e da Diana a passear de um lado para o outro a ver símbolos de Apocalipse, não tem absolutamente nada de novo ali. Não tem. É o mesmo filme. Mas tem a música da Aleluia e o Henry Cavill vestido de Super-Homem preto que vimos em Man of Steel. Se eles querem ser tão comic book accurate, se tivessem dado o Super-Homem preto de barba, a Gatling Gun e nada de capas e poderes reduzidos. Can't wait to see Jesus again. Mas pronto. Sem dúvida, a coisa da DC Fandom que está a ser mais falada de momento é o Snyder Cut. Um filme que saiu há 4 anos, que só vai ser estendido com deleted scenes e uma versão um pouco mais estendida, que pensam que vai alterar o filme de 8 a 80, mas não vai. Vai estender o que vimos e alterar algumas coisas. Sabem o que é o pior? É que ao ver a recepção dos mídia e dos fãs, em que o Snyder Cut é só da coisa mais falada de sempre na DC Fandom, é algo que me quer dizer é que as pessoas simplesmente vivem no passado e vivem na teimosia. Portanto, é isto. Nós não queremos coisas novas. Nós queremos as coisas mesmas de sempre. Mal posso esperar que o haircut com 2 horas de cringe do Jared Leto se torne realidade. Porque é exatamente isso que vai acontecer. É de certezinha que vamos ter um Suicide Squad Haters Cut. Com isto posto, gente, muito obrigado. E a continuação no resto, uma muito boa tarde a todos. Abreios.